Louco do céu, começa agora mais um GorpaCast. Fala galera, tá começando mais um GorpaCast da editoria de política. Eu sou Laura Rodrigues, da Oi Renata. Oi pessoal, tudo bom? Não, Sou Renata Renata. Giordani. A gente tá aqui com o Pablo. Agora eu acho que você sabe meu nome, mas eu Eu vou não falar. sei pronunciar. Axenen. Kenny. Axenen, o Birajara E aí? e o novato, Bruno Paul. E aí, galera? Ah, Bruno. E, pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana, Bruno que que eu ajuda acho a que gente. todo mundo tá bem por dentro da situação, que é a legalização da maconha. Todo mundo sabe que a maconha é a droga mais consumida no país e aqui começou a acontecer movimentos para um plantio medicinal da maconha. Esse movimento começou a se iniciar, acho que a partir do ano passado, ainda mais com as marchas de legalização da maconha, né? E, gente, eu vou fazer uma de Matheus e pedir o que vocês acham nessa situação. da Vou fazer uma de legalização da Matheus. Começa agora o programa de entrevista. Interview? Tá, que eu acho sobre a legalização, Pode falar. eu acho que tinha que rolar por N motivos, né? Que a gente vai discutir eles, provavelmente. Mas o mais... o que eu acho que é mais importante é porque, assim, não é pro jovem classe média que fuma, tipo, ai, mano, eu quero fumar na praça sem ser repreendido. Não. É porque, querendo ou não, é uma parte do tráfico que tá bom, pode não ser a única droga, mas é uma parte do tráfico e isso influencia na vida de muita gente dentro de locais, por exemplo, favelas, onde tipo, acontece a distribuição disso, sabe? Não só a maconha, como outras drogas mais fortes, né? Dentro desses locais eles saem pro resto do estado, por exemplo. E só que o único local onde a polícia desce sarrafo em todo mundo é na favela, isso, na entendeu? favela. É na favela. Gente, a maconha é igual várias outras drogas, é uma questão de saúde pública. E que as pessoas elas não estão ligadas que é uma questão de segurança pública, de saúde pública, porque enquanto a gente tem inúmeras crianças sendo mortas no morro, a gente tem os playboyzinhos de classe média fumando baseado à luz do dia ali na pracinha. Eu acho que o certo seria que eles pudessem também. Não tô tô falando isso, que mas eles é não que podem, o mas maior que problema é deveria isso. ser igualitário Mas o é quem tratamento. eles visam, né? Que, eu fui fazer a matéria ali na penitenciária de Guarapuava. Na penitenciária não, na cadeia pública de Guarapuava. E o chefe de carceragem lá, ele falou pra mim que a maioria dos presos, sério, tipo, uns 70% dos presos é por porte de droga. E geralmente nem é algo, tipo, muita coisa. Eles estão passando, sei lá, 100 gramas, 200 gramas de maconha e eles caem. Cara, eles entram num sistema carcerário totalmente violento. Muitas vezes, eles ficam mais tempo do que pessoas que cometem um crime pior do que eles lá dentro. Porque o tráfico, ele é querendo ou não, ele é uma forma de uma pessoa que não tem muitas opções ele tentar ganhar a vida. Querendo ou não. Ele é inserido naquilo, não É, é uma ele é escolha. inserido. Não vou acordei hoje, eu vou vender hoje eu vou drogas. Porque eu vou eu vender crack quero, ali hoje. me ferrar na vida. Não é assim, né? A Não gente é sabe assim. que é tudo uma construção, é um processo de construção social. Gente, existe muita mistificação também em torno da maconha, porque a gente tem essa ideia de que a maconha, por exemplo, é pior que o cigarro. Mas existem vários dados médicos que mostram que, na verdade, não, né? Inclusive, no Brasil, ela é utilizada para muitos fins medicinais, pessoas que têm algumas doenças e que precisam usar a droga para se tratar. E tem um dado aqui bem bacana, que a maior área de plantação de maconha no Brasil é conhecida como Polígono da Maconha. Ela abrange 13 cidades da Bahia e de Pernambuco. E ela corresponde a 40% da produção de maconha e venda da maconha no país. E é estranho, tipo, o modo que se você for analisar, que a sociedade tem esse preconceito com a maconha, mas tem diversas coisas que fazem muito mais mal do que a maconha. Por exemplo, o álcool é uma coisa que traz mais danos do que a maconha, querendo ou não. E é uma coisa que... Tem muita droga que é lícita e que faz pior pro corpo do que a própria tipo, maconha. o álcool, cigarro, remédio. Narguilha. Tipo, até Açúcar. na comida que a gente come cheia de Açúcar. porcariada. Sal. Tá entendendo? Tipo, Carne cheia de hormônio. Tudo mata, mas aí eles pegam uma coisa específica. Isso não pode porque faz mal pra saúde. gente, tudo tá relacionado Sim. com o interesse dos grupos maiores. porque Isso a gente tem que interesse sempre- comercial A gente vai por sempre trás. lembrar.
E tem várias, igual eu falei que tem várias doenças, inclusive tem a Associação Brasileira de Apoio a Cannabis Esperança, a ABRACE, que é uma instituição no país que ela produz óleos com base em alguns produtos, em alguns elementos da maconha, para crianças que têm alguns problemas, tipo Parkinson, para tratar Ataque esses... epilético, né? Isso, eu vi também uma exatamente. reportagem sobre isso, que é, querendo ou não, é um remédio, pode-se dizer assim, que controla, né? Pois acalma o organismo e tudo. Então, é falta de pesquisa da sociedade começar a ver os benefícios e parar de olhar os males. Não, mas isso aí já não ocorre só no Brasil, gente. É muito mais lucrativo pro cara fazer um tratamento muito mais caro do que usar um produto natural, É sabe? que assim, não é bem um tratamento, né? É uma forma de acalmar. Isso, Inclusive, sim. alguns Não, câncer... mas é eles, isso, entendeu? Eles não revelam verdade. estudos por causa disso. É realmente... Alguns cânceres, eles são... A maconha é utilizada... Alguns produtos dentro da maconha são utilizados para diminuir a dor da criança ou da pessoa com mais idade. Inclusive, foi esse ano passado, uma família, ela conseguiu legalização da justiça para conseguir plantar e para o filho dela conseguir utilizar para ele se acalmar, né? São remédios à base do canabidinol, se eu não me engano. Esse é o nome. E eles realmente têm resultados em relação a isso. Esses doenças que mexem com a coordenação motora da pessoa. Parkinson é um das doenças que mais aparece, assim, sabe, em estudos. Eu já vi várias matérias. Um cara, tipo, bem mais velho, assim, sei lá, uns 60 e poucos anos já. Ele tem Parkinson e alguns ataques epiléticos. E não quando ele fuma, mas quando ele utiliza lá de uma forma, acho que o óleo, alguma coisa assim, a base da cannabis, ele fica tranquilo e ele consegue dormir. Coisa que ele tinha muita dificuldade antes do tratamento, sabe? E aí que tá isso que o Pablo falou de interesses maiores que envolvem isso. Porque se realmente fosse uma coisa extremamente ruim, não existiria essa liberação que essa família teve para a criança utilizar. Seria um negócio totalmente proibido. Então, como existe essa liberação, digamos que tem brechas e só poucas pessoas podem utilizar isso. É verdade. É um sistema bem burocrático, na Pro verdade. Brasil, tipo, não seria interessante. Por exemplo, vocês falaram do cigarro. O cigarro mata, velho. Mas, mesmo assim, o Brasil é um dos maiores produtores de tabaco. Por que ele vai parar, vai dizer, não fuma, galera, vamos aqui ir pra uma coisa natural, sendo que ele tá lucrando? Tipo, o tabaco traz lucro. A maconha, não tanto. Drogas e tal, tipo, ele não traz imposto. Nessa relação imposto. Se legalizasse, porque Gente, o governo ia ganhar cigarro muito dá mais, câncer, Cigarro dá câncer. E o Brasil, tipo, não tem um hospital especializado em câncer em todas as cidades. A maioria das pessoas tem que pagar, tipo, muito dinheiro para fazer um tratamento de câncer, você tá entendendo? Então, é outra forma de você ganhar dinheiro em cima do cigarro e não da maconha. Sabe? É isso que eu falei, são N Sem motivos. contar que o tabaco também, a produção do tabaco, ela é muito nociva para quem está trabalhando no campo. Existem pesquisas que dizem que as pessoas, os trabalhadores rurais, que trabalham diariamente com o tabaco, eles adquirem depressão, porque o tabaco, o pó que sai dele, ele faz com que diminua uma substância no cérebro, que eu não sei qual é, que faz com que a pessoa ela fique depressiva. E É a mesma que o chocolate traz, eu acho. E também tem muito uso de pesticida mesmo. no cultivo do tabaco lá. E quem trabalha ali, isso sempre acaba se intoxicando por causa desses pesticidas também. Isso é verdade. É Tanto uma que, das culturas em que mais usa pesticida é o tabaco. tanto que mesmo quando eles fazem eles jogam o veneno com a utilização de aviões, ainda assim é perigoso para quem tá no avião, sabe? Porque espalha tudo pelo Sim. ar ali, tudo em volta, acaba contaminando. E muitas pessoas dizem que a liberação da maconha ela vai aumentar o consumo. Mas eu acho que isso não é muito verdade, porque se for pensar, a liberação do aborto vai aumentar os números de aborto, as coisas já acontecem, só que acontecem escondidas. O caso é que as pessoas, elas fingem que não sabem e a população finge que não faz. Então, liberar a maconha aumenta os de maconha? Não, a mesma coisa que liberar o aborto não aumenta o número de aborto. Na verdade, parece até nos lugares que liberou, no Uruguai, na Holanda, diminuiu, né? Tipo, o consumo, que nem o aborto também diminuiu. Na verdade, é que assim, o aborto, no caso do Uruguai, ele não é que, não sei exatamente se diminuiu ou não, mas ele zerou as mortes pela causa Não, mas do no aborto Uruguai. ele até diminuiu porque
a pessoa, tipo, vai fazer aborto, ela tem que passar por um tratamento, tipo, aí muitas acabam Exatamente, desistindo. psicológico. E existe um acompanhamento, né? Como no Brasil não tem essa política de saúde que legalize o aborto, as meninas que elas fazem os abortos, elas morrem em clínicas clandestinas. E por não ter um apoio de uma família ou de um profissional, elas acabam numa situação bem complicada, elas acabam morrendo. Então, é uma situação bem difícil. Eu acho que a gente entra nessa questão quando a gente fala que, né, cria essa mística em torno da liberação vai fazer com que todo mundo vire um depravado. Isso não existe. Não, até porque todo mundo quer ficar engravidando e abortando, então é sempre isso. Isso foi pesado pra caralho. Não, é pra ser pesado mesmo, pô. A galera não vai fazer, sabe? É isso que eu tô falando. Ninguém, sei lá, vicia em abortar. Você tá entendendo? E eu já vi isso como argumento. Isso que é o pior, cara. Não, mas é utilizado como argumento. Mas voltando à questão da legalização da maconha, que é o foco do programa de hoje, eu acho que é interessante também falar que a gente tem, por mais que várias regiões sejam autorizadas a utilizar a maconha e também a fazer o plantio dela, a gente teve no Congresso uma discussão que vários deputados, vários senadores, eles falaram que não vai ser liberada por conta dessas moralidades, né? Mesmo igual a gente estava falando no programa passado, moralidade cristã, por conta de aumentar o tráfico, que não é verdade, né? A gente sabe que não é porque foi liberado que o tráfico vai aumentar. Eu acho que é exatamente o contrário. E, inclusive, no Uruguai, foi feita foi feita uma instituição que regulamenta a utilização e a venda da maconha. Então, por que isso não poderia ser implantado no Brasil, né? Eu acho que o problema está, na verdade, em dar o braço a torcer para aquilo. Então, é mais fácil você ir contra um negócio do que aceitar ele. Se a gente for analisar outro problema, seria as causas LGBT. Quando surgiu a ideia do casamento, ser liberado do casamento e tudo, é um problema que está vindo há tempos. Ninguém está, digamos, obrigando, dizendo que a partir do momento que isso é liberado, que você tem que seguir isso. Tipo, você não tem que ter problemas. Se o cara é gay, tipo, a menina é lésbica, tipo, cada um tem a sua opção, você não é obrigado a seguir aquilo. Então, com a maconha, acho que seria o mesmo, você não seria obrigado a utilizar aquilo. Eu concordo bastante com o que você disse bem no começo, que eles vão, tipo, dar o braço a torcer. Eles perdem força nos argumentos deles. A bancada, né? A bancada BBB que a gente conhece. Que a gente fala direto aqui. Eles perdem força argumentativa, cara. Se você libera algo que você sempre foi contra durante a sua vida inteira, você vai perder o seu público. Você tá entendendo? Um público que você cultivou por muito tempo. Entendeu? É uma análise bem básica, cara. Se você dá o braço a torcer, você se ferra. Então, por mais que de alguma forma isso dê lucro para eles, pode não valer a pena, porque eles vão perder, tanto força argumentativa como lucro em diversas outras regiões que eles têm. Uma questão é que, por exemplo, alguém quer usar maconha, vai usar do mesmo jeito hoje em dia. Tá em toda a esquina, então legalizando, na verdade, o Estado só teria a ganhar, porque poderia cobrar imposto, teria gente que poderia fazer negócio em cima e não seria um produto tão, tipo, que hoje é cheio de pesticida e porcariado, seria, até na questão de saúde, seria melhor para a população. Mas... Cara, querendo ou não, a Califórnia, depois que liberou, né, consumo e comercialização da maconha, a economia deles, tipo, ascendeu de um jeito que foi gigantesco, assim, sério, eles são uma das maiores economias dos Estados Unidos hoje. Junto com o Colorado, que também teve a legalização da maconha, sabe? Cara, é visível que, economicamente falando, ele dá um upgrade, sabe, no país. Mas é isso, tem todas essas questões ideológicas que elas ainda seguram a legalização de um produto que não faz mal, sabe? Eu acho o mais complicado de tudo isso é quando a gente tem um país que consome muita maconha, que existe o tráfico da maconha, e quando a gente entra na questão das leis, da legalidade, a gente tem um público muito específico que é aquele que é o que vai ser perseguido pela polícia, pelas leis, entendeu? Sim. Porque a gente sabe que existe essa questão do privilégio. Por mais que a gente fale de, todo mundo é igual, não é assim que acontece. Isso, em vários verdade. quesitos, né? A menina pobre sempre vai sofrer mais que a menina de classe média, classe alta. O menino que tá na favela vai sofrer mais que o guri que tá morando, sei lá, né?
Enfim, é uma questão também importante É, de totalmente. você analisar. Que, na É uma verdade, questão social também, sim. é falado, por exemplo, nos Estados Unidos, já vi várias reportagens que falam que esse negócio de combate às drogas nos Estados Unidos, que começou forte na época do Richard Nixon, foi, na verdade, para combater, tipo, os grupos negros, fazer repressão contra os grupos negros, porque tinham movimentos comunistas e tal, aí eles usaram esse negócio das drogas, porque mano. eles podiam entrar lá, o cara é comunista, mas ele usa droga, então vamos lá e vamos prender Cara, o cara, em usar isso como... Em 69 argumento. aconteceu o Woodstock. Né? 69, se eu não me engano. Foi tipo pra combater essa contracultura. Eles Exato. usaram Ó, como e daí, argumento a droga. cara, em Woodstock, eu acho que foi a maior concentração de drogados que eu já vi, que eu já ouvi falar, sabe? E naquele momento eles estavam numa cultura de tipo, paz e amor e aceitação. Mas ao mesmo tempo tinha a corrida espacial contra a Rússia, você tá entendendo? A Guerra Fria. Guerra Fria estava acontecendo naquele momento. Se você não quer aceitar qualquer pessoa, então eles tiveram que recriar um sistema de familiar americano para falar assim, não, comunista, sai do meu país, tá ligado? E você pode ver isso, é cultural, você vê em diversas séries isso. E a droga foi usada como argumento para combater essas pessoas. Tava pensando que, querendo ou não, a legalização tá ligada totalmente com o que a Laura falou da questão econômica, porque para eles é muito mais lucrativo você deixar isso por baixo dos panos. E também uma questão de comodismo. Como vocês já falaram sobre a galera, tipo, da favela e tudo, que vai preso por isso, que, digamos assim, são problemas menores, né? E se fosse legalizado, isso deixaria de ser um problema, então eles teriam que se preocupar com coisas maiores. Então, melhor eles procurarem isso que é mais fácil do que uma coisa É uma extremamente forma maior. de, entre aspas, Isso, higienizar, né, a sim. população. Corrupção. Cara, é E tão fora que fácil também- botar o pobre Não, e e fora que colocar. também é muito utilizado pelos políticos essa ideia da legalização. Porque quando o político ele assume, não, eu sou contra a legalização da maconha, existe uma parcela da população que é a favor dele. O próprio Trump, né? Quando ele resolveu colocar as barreiras lá entre o México, porque era do México que vinha os tráficos e blá blá blá, ele levantou essa bandeira de ser contra as drogas, e, enfim. E ele foi muito seguido, gente. Ele foi eleito presidente dos Estados Unidos. É do México que Como vem a mão assim? de obra, a melhor mão de obra que eles têm no país, na verdade. Isso ele não pôde negar. Enfim, vamos terminando por aqui, galera. Seus últimos agradecimentos. Obrigada, pessoal. Fiquem ligados no próximo GuarpaCast de Política. Tem que seguir o ensinamento do Proerg, cara. Proerg. Frade é importante. Muito importante. Valeu, gente. Até mais. Falou. Obrigado. Tchau, galera.